Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Dia 6 de março de 2020. Graças a Deus por mais esta bênção, esta iluminação deste maravilhoso dia. Então vamos nesta benditória levar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, que nos deu mais esta rica e feliz oportunidade. Vamos nos preparar buscando esta força absoluta, pedir a assistência necessária aos nossos mentores, na denominagem de roupagem de pretos velhos, pretas velhas, essas lindas princesas doutrinárias, majestosos cavaleiros, as nossas queridas guias missionários e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, vamos rogar ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, para que cada um de nós, no fim deste dia, possa levar o que realmente procura. Nos harmonizemos a nossa consciência em Cristo Jesus. Então, vamos nos agarrar a esse poder absoluto que vem de Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus, meus irmãos, para falarmos da Caixa de Pandora. Conta a mitologia grega que no início da criação, o Titã, Prometeu, foi designado pelos deuses para organizar a matéria em confusão, dando origem à natureza e às demais formas de vida animal. Prometeu, no entanto, pediu ao seu irmão que cuidasse de tudo. Depois de organizar a terra, o ar e as águas, fez o homem, e porque os homens se sentissem muito sós, com a ajuda dos demais deuses, criou a mulher. Casou-se com a primeira linda mulher que criou, a quem chamou Pandora. Disse à sua esposa que tudo o que existia em seu reino pertencia a ela também, e que ela poderia usufruir de tudo, mas não poderia tocar numa caixa que ele guardava num dos cantos do quarto. Dizer a Pandora que não a tocasse foi o suficiente para despertar-lhe a curiosidade. No primeiro momento em que ela se viu só na enorme mansão, buscou a caixa e a abriu. Assim que levantou a tampa do baú, saíram da sua intimidade as misérias mais variadas. Misérias físicas, como a lepra, a gota, as enxaquecas, o câncer, entre outras enfermidades que estavam fechadas, escaparam e se disseminaram sobre a humanidade inteira. A inveja, a cólera, o orgulho, o egoísmo, misérias morais que também estavam guardadas, se espalharam por todos os cantos da terra. Pandora, assustada, fechou a caixa imediatamente, sem se dar conta de que no fundo estava guardada a esperança. Os homens, assustados com tantas misérias morais e físicas que pairam sobre a humanidade, pensam que Deus se esqueceu do género humano, regalando-o à própria sorte. No entanto, ainda resta para todos nós a esperança. Um dia, num país distante, a esperança se vestiu de homem e surgiu como um sol para reverter a situação da humanidade sofrida. Ficou conhecido como Jesus, o Cristo, mas descuidada, boa parte dos homens somente o consegue ver como um derrotado, vencido na cruz do martírio, sem chance de ajudar, esquecidos de que ele rompeu a lápide do túmulo e surgiu vivo,
afirmando para quem o quisesse ouvir: eu estou aqui. E em outra oportunidade afirmou: nunca estarei a sós. Jesus continua vivo e velando pela humanidade, a quem chamou de seu rebanho. Qual raio de esperança surgiu trazendo a mensagem da Boa Nova e a espalhou por todo o planeta. Falou-nos do Reino de Deus, cantou as bem-aventuranças eternas e jamais se teve notícias de que ele se tenha deixado contaminar pelas misérias humanas. Jesus, portanto, é a mensagem viva de esperança. Vive e vela por nós. São dele estas palavras: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Se as misérias físicas e morais estão se tornando insuportáveis, abramos a nossa caixa de Pandora e deixemos sair dela a grande esperança: Jesus. Não há mal que dure para sempre. O deserto de Atacama, o mais árido do mundo, situado no Chile, ao receber as primeiras gotas de água refrescante, após quase um século sem chuvas, em pouco tempo ficou recoberto de lindas flores multicoloridas. Assim também acontece com as almas mais empedernidas, ao se abrirem para receber os primeiros raios do sol das almas, Jesus, mudam a paisagem ressecada para se tornarem campos floridos, espalhando bênçãos por onde passam. E temos a caixa de primeiros socorros. Em nossos lares, escritórios, é comum dispormos de uma caixa de primeiros socorros para eventuais pequenas emergências resultantes de descuidos ou invigilâncias. Para a nossa intimidade, também uma caixinha de primeiros socorros se faz importante. Naturalmente, o seu conteúdo deverá ser um pouco diferente. Vejamos o que ela deveria conter: um palito, um elástico, um curativo, um lápis, uma borracha, um chocolate e um saquinho de chá instantâneo. Mas para que servirá tudo isso? Vamos por partes. O palito servirá para nos lembrar de escavar nas pessoas das nossas convivências todas as qualidades que elas têm e, assim, melhor conviver com elas. O elástico será para nos lembrar de sermos flexíveis, já que nem as coisas, nem as pessoas são sempre da maneira como gostaríamos que fossem. O curativo haverá de nos ajudar com sentimentos feridos, tanto os nossos, causados pelos que amamos e quase sempre sem se aperceberem, bem como os sentimentos dos demais, tantas vezes atingidos pela nossa forma de ser e agir. O lápis servirá para que anotemos todos os dias a quantidade enorme de bênçãos que nos chegam: o calor do sol, a frescura da chuva, o benefício dos ventos, o perfume das flores, o ar que respiramos, o alimento que nos sustenta, as roupas que nos protegem das intempéries, as pessoas que se constituem em nossas alegrias e tudo o mais que pudermos recordar. A borracha será bastante mais útil para nos lembrar que todos cometemos erros e, da mesma forma que desejamos que os outros nos desculpem,
também devemos apagar registros do que de errado fizeram conosco. O chocolate é para recordar que todos necessitamos da doçura de um afago, de um beijo e de um abraço diariamente. O saquinho de chá? Bom, esse será para que tomemos um tempo, relaxemos e façamos uma lista de todos os que nos amam, iniciando por Deus, nosso Pai, que nos criou e que todos os dias nos envia as suas mensagens de amor. E, aproveitando esse tempinho, nos lembremos de que pode ser que para o mundo sejamos apenas alguém, mas para uma pessoa que pode ser um filho, a esposa, o namorado, a mãe, um amigo ou até mesmo para um animal de estimação, sejamos todo o seu mundo. E então, que tal providenciarmos essa caixinha de primeiros socorros para as nossas vidas? No trato com os demais, observemos sempre as suas boas qualidades, revelando os traços que ainda não foram burilados. Sustentemos as nossas amizades no clima da confiança, compreendendo as faltas alheias e as desculpando, porque, em essência, essa é a forma de amar que reeduca, promove e ergue as criaturas a alturas maiores. Ofereçamos sempre a nossa melhor parte. Doemos a mais importante cota de que sejamos portadores, o que, em palavras mais simples, se traduz por amor. As caixas de Deus. Certa noite, um homem teve um sonho. Sonhou que tivera um encontro com Deus. E porque se apresentasse muito triste, Deus o presenteou com 2 caixas. Uma delas era de cor preta, envernizada, e a outra de cor dourada, com um belo laço de fita. Coloque todas as suas riquezas na caixa preta, recomendou o bom Deus, e as suas alegrias guarde na caixa dourada. O homem entendeu e, desde aquele dia, passou a proceder de acordo com a recomendação divina. Depois de algum tempo, ele se surpreendeu porque a caixa dourada ficava cada dia mais pesada e a preta continuava tão leve quanto na noite em que a ganhara de Deus. Tomado de curiosidade, abriu a caixa preta. Queria descobrir porque estava tão leve, se quase todos os dias ele colocava ali ao menos uma pequena história e tristeza. Foi então que ele viu na base da caixa havia um buraco e por ele saíam todas as suas tristezas. Pensou alto, falando com Deus. Por quê, Pai? Você me deu uma caixa com um buraco e uma caixa inteira, sem nenhum vazamento. O bom pai respondeu de pronto: meu filho, a caixa dourada é para você contar as suas bênçãos, por isso é fechada. A caixa preta é para você deixar ir embora todas as suas tristezas. Diz o provérbio popular que tristezas não resgatam dívidas. É verdade. Mais do que isso, guardar tristezas é extremamente prejudicial à vida. A tristeza é má conselheira.
porque empana a percepção mental de quem lhe sofre a presença e lhe perturba o discernimento. A presença da tristeza produz emoções de sofrimento que devem ser vencidas a esforço de renovação, a fim de que não se transformem em amargura ou desinteresse pela existência física. No concerto harmonioso da criação, tudo convida à alegria. Flora e fauna são um poema de maravilhosa estrutura exaltando o Criador. Apesar da Terra ser um planeta de provas e expiações, é também uma escola de campos verdes de infinita beleza, de perfumes no ar e de cascatas que arrebentam cristais nas pedras. Nesse conjunto, só o homem é triste, porque ele pensa e a insatisfação, o orgulho e o egoísmo, a rebeldia o tornam sombrio, solitário e amargo. Mas é o mesmo ato de pensar que ergue o homem ao esplendor dos céus e da terra, águas e leveza do ar, para agradecer o presente da vida no corpo que lhe proporciona a evolução. A tristeza, quando se instala, espalha destruição, não merecendo, portanto, aceitação em nossas vidas. Coloquemo-la, então, sempre na caixinha preta, sem fundo, para não guardá-la de um dia para o outro, nem de manhã para a tarde ou para a noite. Depositemos, sim, todos os dias, na caixa dourada da nossa existência, as bênçãos com que Deus nos agracia, lembrando que somente o ato de estar vivo, isto é, reencarnado, deve constituir motivo de alegria pelas excelentes ocasiões de que dispõe o espírito para ser plenamente feliz. Graças a Deus. E temos também a caixinha de beijos. Certo dia um homem chegou em casa e ficou muito irritado com sua filha de 3 anos. Ela havia apanhado um rolo de papel de presente dourado e literalmente desperdiçado, fazendo um embrulho. Porque o dinheiro andasse curto e o papel fosse muito caro, ele não poupou recriminações para a garotinha, que ficou triste e chorou. Naquela mesma noite, o pai descobriu, num canto da sala, no local onde a família colocara os presentes para serem distribuídos no dia de Natal, um embrulho dourado, não muito bem feito. Na manhã seguinte, logo que despertou, a menina correu para ele com o embrulho nas mãos, abraçou forte o seu pescoço, encheu seu rosto de beijos e lhe entregou o presente. Isto é para você, paizinho, foi o que ela disse. Ele se sentiu muito envergonhado com a sua furiosa reação do dia anterior, mas logo que abriu o embrulho, voltou a explodir. Era uma caixinha vazia. Gritou para a filha: "Você não sabe que quando se dá um presente a alguém, a gente coloca alguma coisa dentro da caixa?" A criança olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Mas, papai, a caixinha não está vazia.
eu soprei muitos beijos para dentro dela. Todos para você, papai. O pai quase morreu de vergonha. Abraçou a menina e suplicou que ela o perdoasse. Dizem que o homem guardou a caixa dourada ao lado da sua cama por muitos e longos anos. Sempre que se sentia triste, chateado, deprimido, ele tomava da caixa um beijo imaginário e recordava o amor que sua filha havia posto ali. De uma forma simples, cada um de nós, humanos, temos recebido uma caixinha dourada, cheia de amor incondicional de nossos pais, de nossos filhos, de nossos irmãos e amigos. Entretanto, nem sempre nos damos conta, estamos tão preocupados com o ter, com os valores do mundo, que as coisas pequenas não são percebidas por nós. Assim, a esposa não valoriza o ramalhete de flores do campo que o marido lhe enviou no dia de aniversário. É o que ela esperava ganhar, uma valiosa joia e não aquela insignificância. O marido nem agradece o facto da esposa, no dia em que comemoram mais um ano de casados, esperá-lo com um jantar simples, a dois, em casa. Ele estava esperando uma comemoração em grande estilo, ruidosa, cercada de amigos e muitos comes e bebes. Os pais não dão importância para aquele cartão meio amassado que os pequenos trazem da escola, pintados com as mãos de quem apenas ensaia a arte de dominar as tintas e os pincéis nas mãos pequeninas. Eles estão mais envolvidos com as contas que a escola está cobrando e acreditam que, pelo tanto que lhes custa a mensalidade escolar, os professores deveriam ter-lhes enviado um presente de valor. Muitos de nós não encontramos os beijos na caixinha dourada, só vemos a caixinha vazia. O amor é feito de pequeninas coisas, não exige fortunas para se manifestar. Por vezes é um ato de renúncia, como daquele homem que no dia de Natal, em plena guerra, conseguiu apenas uma laranja para a ceia dele e da esposa. Então, a descascou, colocou em um prato, criando uma careta com os gomos bem dispostos e entregou para a esposa com um beijo e um pedaço de papel escrito Feliz Natal. E ficou observando-a comer com vagar, feliz por ver os olhos dela brilharem e ela se deliciar com a fruta tão rara naqueles dias, naquele local. O cálice das pérolas. Era uma vez. As histórias maravilhosas começam sempre assim. Não importa o tamanho delas, se começam por era uma vez, são simplesmente maravilhosas, pois era uma vez um homem pobre, que no precioso só tinha um cálice. Nele ele bebia a água do riacho, que passava próximo à sua casa. Nele bebia leite, quando conseguia em troca de algum trabalho. Era pobre, mas feliz. Feliz com a sua esposa que o amava. Feliz em sua pequena casa, que o sol abraçava nos dias quentes, tornando-a semelhante a um forno.
feliz com a árvore nos fundos do terreno onde escapava da canícula. Sai pelas manhãs em busca de algum trabalho que lhe garantisse o alimento a ele e à esposa a cada dia. Assim transcorria a vida com calma e felicidade. Nas tardes mornas, quando retornava ao lar, era sempre recebido com muita alegria. Era um homem feliz, trazia o coração em paz, sem maiores voos de ambição. Então, um dia, sempre há um dia em que as coisas acontecem e mudam o rumo da história, pois nesse dia, nem ele mesmo sabendo o porquê, uma lágrima caiu de seus olhos, dentro do cálice. De imediato, o homem ouviu um pequeno ruído, como de algo sólido, que bateu no fundo do recipiente. Olhou e recolheu, entre os dedos, uma pérola. Sua lágrima se transformada em uma pérola. Então o homem pensou que poderia ficar muito rico se chorasse bastante. Como não tinha motivos para chorar, ele começou a criá-los. Precisava se tornar uma pessoa triste, chorosa para enriquecer. Com o dinheiro da venda das pérolas, pensava comprar lindas roupas para sua esposa, uma casa mais confortável, propriedades, um carro, e assim foi. Ele começou a buscar motivos para ficar triste e para chorar muito. Conseguiu muitas riquezas. Ele poderia tornar a ser feliz, no entanto, desejava mais. As pequenas coisas que antes lhe ofertavam alegria agora de nada valiam. Que lhe importava o raio do sol para aquecer no inverno? Com dinheiro, ele mandou colocar calefacção interna em toda a sua residência, e no carro e no escritório que adquiriu para gerir os negócios que o dinheiro gerara. E a tristeza sempre precisava ser maior, do tamanho da ambição que o dominava. Nunca era o bastante. Os afagos da esposa no final do dia e nos amanheceres de luz deixaram de ser imprescindíveis. Ele não podia perder tempo. Precisava chorar. Precisava descobrir fórmulas de ficar mais triste e derramar mais lágrimas. Finalmente, quando o homem se deu conta, estava sem esposa, sem amigos, só com o seu dinheiro, toda a sua imensa fortuna. Chorando agora, estava tão desolado que nem mais se importava em despejar o dique das lágrimas no cálice. A depressão tomara conta dele e nada mais tinha significado. A história parece um conto de fadas, mas nos leva a nos perguntarmos quantas vezes desprezamos os tesouros que temos indo à cata de riquezas efêmeras. Pensemos nisso e não desperdicemos os valores verdadeiros de que dispomos, nem pensemos em trocá-los por posses exageradas. A tudo confiramos o devido valor, jamais perdendo a nossa alegria. Haveres conquistados à troca de infelicidade somente geram infelicidade. E para terminar, vou calar a boca. A maioria dos pais deseja que seus filhos sejam felizes, que cresçam com saúde, que sejam amados, inteligentes,
que conquistem louros na escola, na profissão, na vida. Apesar disso, nem sempre conseguem o seu intento. Por mais que desejem, por mais que se empenhem, por vezes um dos seus filhos, quando não todos eles, detestam a escola. Alguns têm problemas de relacionamento, ou não desejam trabalhar, ou ainda se envolvem com drogas, com crimes. Muitas das vezes nos questionamos: porquê? Não teremos nos empenhado o suficiente? Onde teremos falhado? Não devemos esperar que nossos filhos sejam perfeitos, desde que a perfeição não é deste planeta onde vivemos. Temos que nos preocupar em transformar nosso filho em um homem de bem, bom o bastante para viver no mundo e servir ao mundo. Com tal disposição, é importante que repensemos a nossa função educativa como pais. Dentro do lar, às vezes exigimos de forma a invalidar as teorias, ou seja, desmentimos na ação o que aconselhamos aos nossos filhos. Uma das frases mais ditas, possivelmente para a nossa criança, é a famosa "cala a boca". Naturalmente, a frase cai como um raio sobre uma criança que já repetiu a mesma questão pelas nossas contas mais ou menos umas 10 vezes. Na verdade, será talvez a quinta. A nossa impaciência é que multiplica de forma equivocada. Consideremos que a criança é repetitiva mesmo. Faz parte do seu desenvolvimento infantil a repetição para fixar conceitos e frases que ela vai aprendendo. Frequentemente, é preciso explicar dezenas de vezes a mesma coisa para que ela entenda. E aquela bateria de "porque leva muitos pais à exaustão. Mas se a criança está repetindo, se ela está perguntando outra vez, é porque sente a necessidade de uma compreensão que lhe seja satisfatória. Por isso, não tem jeito. É preciso se munir da paciência, responder e responder, mesmo porque, caso contrário, os pais podem criar um filho que tem medo de falar, medo de se exprimir, medo de ser repreendido. Uma criança com esse tipo de insegurança poderá ter dificuldades na escola, pois não entenderá o que foi explicado, mas jamais perguntará. Nas questões afetivas também terá problemas. Não falará o que pensa por medo ou insegurança. Perguntar faz parte do aprendizado. Pensemos bem, não é verdade que a nossa impaciência estoura sobre o pequeno porque estejamos cansados de responder os porquês, mas porquê não sabemos respondê-los? Afinal, quem de nós vai saber explicar para o pequenino porque a lua é redonda, porque a formiguinha anda em fila indiana, porque ele deve colocar a jaqueta que detesta só porque nós estamos com frio? Calma, deve ser a nossa tónica todos os dias. Dar as explicações necessárias sem nos alongar muito, nem complicar na resposta. E lembremos-nos de uma coisa: pessoas educadas não mandam,
as outras calarem a boca. Damos o exemplo para os nossos filhos. Nossos filhos são espíritos reencarnados que já passaram por muitas e muitas existências. Por esse motivo, não lhe tiremos as oportunidades de aprendizado, nem lhe soneguemos informações, pois eles são filhos de Deus, tanto quanto nós, a caminho da evolução. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus!